vídeo, utilizando o Complete Anatomy, vamos ver as principais estruturas que estão na região cervical lateral. Primeiro, vou delimitar a região cervical lateral. Essa região cervical lateral é delimitada anteriormente pelo músculo esternocleidomastoide, então a porção anterior esternocleidomastoide. A porção posterior, o limite posterior, é o músculo trapézio. E o limite inferior, aqui a gente tem o corpo da clavícula. Corpo da clavícula. Então esse espaço é a região cervical lateral e dá para perceber que pelo desenho formado é uma região triangular. A gente pode pegar essa região triangular, né, e chamar de trígono lateral do pescoço. Né, o trígono lateral do pescoço, delimitado pelo esternocleidomastoide anterior, o trapézio, posteriormente, e o corpo da clavícula inferiormente. Esse trígono lateral, né, que é a região lateral do pescoço, pode ser dividido em dois triângulos menores. Se observarmos aqui, há um músculo que corta essa porção, que atravessa essa porção. Esse músculo divide o trígono lateral em duas porções, uma superior a ele grande e uma inferior a ele pequena. Esse músculo chama músculo omoioideo. Homo, de omoplata antiga, né, omoplata, que é escápula, e ióideo porque esse músculo vai se prender no ocioide. Aqui a gente está vendo o ventre inferior desse músculo omoioide. E aí ele forma duas regiões triangulares. Ele forma o trígono, que eu vou pintar aqui todo em laranja. O trígono, chamado de trígono occipital, e um outro trígono, um pouquinho menor, que eu vou achuriar aqui de preto, chamado de trígono homoclavicular. Homo, de homoióide, clavicular. Então vamos marcar aqui trígono occipital e trígono homoclavicular. E na anatomia, se a gente olhar para delimitar, por exemplo, se a gente delimitar, como que a gente delimita o trígono occipital? O trígono occipital é delimitado na frente pelo esternocleidomastoide, atrás pelo músculo trapézio e inferiormente pelo homoióide. E a delimitação do trígono homoclavicular? Bom, a parte anterior é o esternocleidomastoide, a parte inferior é a clavícula e a parte superior é o homoióide. E assim eu tenho nessa região lateral do pescoço, ou também chamada de trígono lateral do pescoço, duas regiões divididas pelo músculo homoióide. O trígono occipital, maior e acima, e o trígono homoclavicular, menor e abaixo. Limpando essa área de divisão, para ficar mais fácil a visualização, vamos falar só do trígono occipital. Então, vamos demarcar aqui o trígono occipital, destacar o trígono occipital. E por que ele chama trígono occipital? Porque no ápice desse trígono, eu encontro uma artéria, que é chamada de artéria occipital. Artéria occipital. Vamos dar uma olhadinha, vou destacar ela no ápice do trígono. Artéria occipital. Opa, aqui. Bom, quem mais está nesse trígono occipital que merece o destaque? Uma estrutura importante, que é justamente um nervo. Só vou remover os vasos linfáticos, porque eles acabam cobrindo aqui e atrapalhando um pouquinho a visualização. Vamos tirar os vasos linfáticos. Tira os vasos linfáticos. E aqui eu vejo filetes nervosos, e esses nervos aqui, esses filetes nervosos,
eles nada mais são do que os ramos que formam o nervo acessório. O nervo acessório é um dos nervos cranianos que tem uma formação complexa, mas ele vai descer pelo pescoço, esse nervo acessório. Ele, dos nervos cranianos, ele é o 11º par de nervo craniano, e ele vai inervar tanto o músculo trapézio, vai estimular o músculo trapézio, quanto estimular o músculo externo cleidomastoide. Percebam que ele está nesse trígono occipital, e uma boa referência para ele é o trapézio, ele desce em direção ao trapézio. Né? Ele já inervou o músculo externo cleidomastoide e desce em direção ao trapézio. De importante também nessa região triangular, occipital, no trígono occipital, são esses nervos, esses grandes feixes nervosos que são parte da origem do plexo braquial. O plexo braquial são os nervos que se destinam a estimular o nosso membro superior e parte da cintura escapular. Então o plexo braquial está aqui. O que mais nós podemos ver nesse trígono occipital? A veia jugular externa atravessando ele. Aqui a veia jugular externa atravessando esse trígono. E na parte profunda, alguns músculos. Vamos dar uma olhada nesses músculos. Como ponto de referência, a gente pode usar o nervo acessório, que a gente já sabe localizar o nervo acessório. E esse nervo acessório está em cima de um músculo chamado músculo levantador, que é a ação dele, da escápula. Músculo levantador da escápula. Depois eu tenho aqui 1, 2, 3 músculos que ficam profundos nesse trígono. Um bom ponto de referência é o plexo braquial. O plexo braquial fica entre 2 deles e o terceiro mais atrás. Então, esse músculo passa na frente, esse aqui está lá atrás e esse tem uma posição média. Esses 3 músculos são chamados de escalenos. Músculo escaleno posterior, músculo escaleno médio, de posição média, né? E músculo escaleno anterior. Nessa região do trígono occipital eu tenho vasos linfáticos, né, e linfonodos. Nós podemos observar aqui, vamos colocar esses vasos linfáticos para fazer a observação. Tem vasos linfáticos e linfonodos, como esses são os linfonodos cervicais superficiais. Tem vasos linfáticos e linfonodos próximo ao nervo axilar. Quer dizer que é uma região rica em vascularização. Partindo para o trígono menor, que é o trígono homoclavicular. O trígono homoclavicular, ele... Vamos tirar os linfáticos aqui para não atrapalhar. Esse trígono homoclavicular, ele é delimitado, de novo, pelo esternocleidomastoide à frente, pelo corpo da clavícula embaixo e pelo músculo homeoide acima. O que nós podemos encontrar, né, de estruturas nesse trígono homoclavicular? Bom, de relevante, esse momento de descrição, são os vasos chamados de vasos subclávios, a artéria subclávia e a veia subclávia. Então, vou fazer aqui uma inclinaçãozinha. A gente está observando o trígono homoclavicular. Agora parece um quadrilátero, né? Que eu inclinei, né? Então, trígono homoclavicular. E anteriormente, né, na frente, a veia subclávia. E atrás dela, posteriormente, a artéria subclávia. Tá?
artéria e veia subclávia. Veia na frente e artéria atrás. Para separar um do outro, caso, evidentemente, esses vasos não são coloridos, se a gente estiver vendo um exame de imagem, por exemplo, separando a artéria subclávia da veia subclávia, nós localizamos um dos escalenos aqui, ó. Então, à frente do escaleno, anteriormente ao escaleno, tem a veia, e atrás, posteriormente ao escaleno, tem a artéria. E esse músculo escaleno é o músculo escaleno anterior. Bom, essas são as estruturas importantes. Eu tenho diversos linfonodos subclaviculares nessa região, mas, no geral, esses são os componentes mais importantes do trígono ou da região chamada de homoclavicular, o trígono homoclavicular.